Olá pessoal, tô aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu queria conversar com vocês sobre Rama. Olha só, Rama, ele é o avatar de Vishnu. Ele é uma das reencarnações de Vishnu. Não tem como falar de Jyotish sem falar do hinduísmo e da cultura hindu. Porque olha só, sem o hinduísmo, a gente só fala sobre astrologia védica. E tá tudo bem só conversar sobre astrologia védica. Mas eu queria trazer para vocês aqui um pouco de Jyotish. E Jyotish vem com uma carga religiosa grande. Claro que, assim, todas as religiões são parecidas do meu ponto de vista. Elas sempre têm algo muito parecido. Então, como toda religião é muito parecida, o que eu vou falar aqui para vocês serve só para reflexão e para vocês tentarem melhorar o caminho espiritual de vocês. Não é para converter ninguém, tá? Cada um pode ter sua própria religião e aprender ou refletir sobre alguma coisa que foi dita em outra religião. Religião serve só para agregar e não para combater o outro. Então, eu queria conversar com vocês sobre Rama. Eu assisti um filme sobre Rama e nesse filme, Rama, ele é expulso do reino dele. Ele é um príncipe que é expulso pelo pai e pela madrasta. E ele vai para a floresta com Sita. Sita é a esposa dele. Então, olha só. Toda vez que Vishnu reencarna, Lakshmi reencarna também. Então, Rama é o avatar de Vishnu e Sita seria o avatar de Lakshmi. E eles são casados. E o que acontece é que uma mulher vai na floresta onde Rama está para se oferecer para ele. Ela quer casar com ele. Só que ele fala, olha, isso não é possível, eu já sou casado. E essa mulher insiste. Então, no que ela insiste, ele joga uma flecha nela e ela cai para trás. Ela se vira para trás para escapar da flecha e a flecha bate no nariz dela. Isso é a representação de uma punição pela falta de moral dela. Por insistir separar os dois. Por ultrapassar os limites dela. E por não aceitar a verdade. Então, tudo isso é problema com Júpiter normalmente no mapa, certo? Problema com Júpiter dá isso. Mesmo que não seja nessa vida, mesmo caso vocês tenham problema com Júpiter em vidas passadas, isso mostra, dá para ver no mapa. E como é que mostra isso? Pelo nariz. Porque a flecha bate no nariz dela. E ela recebe essa punição de Rama. Só que essa punição de Rama, da flecha no nariz dela, é, eu diria, o começo da cura. Ela está se curando para escolher um outro caminho. Então, no mapa de nós, meros mortais, se tiver problema com Júpiter, pode ter aí algum problema com a moralidade, com a ética das pessoas. E isso aparece no nariz também. Então, se vocês notarem, meu nariz, ele é meio troncho, né? Ele é meio tronchinho. Ou seja, eu tive algum problema com isso, com relacionamento em vidas passadas. Como é que eu sei isso? Porque eu levei uma pancada no nariz. Eu levei 2 pancadas grandes no nariz na infância. E uma dessas pancadas foi num vidro. Eu estava brincando de pega-pega e eu bati o rosto na porta de vidro.
Foi muito doloroso, mas vendo pelo lado positivo, isso já pode ter sido meu punishment. Isso já pode ter sido meu castigo, minha punição. Problema no nariz físico, é problema com a casa 4, certo? Porque casa 4 significa nariz. Problema com cheiro, a pessoa não sente cheiro, não sente o gosto da comida. Isso é problema com a casa 12. E a casa 12 representa relacionamentos e casamento. Então, o que é que eu posso ter feito em vidas passadas? Eu posso ter estragado a vida doméstica de alguém, porque casa 4 é vida doméstica. Casa 4 é a paz mental de alguém. Eu posso ter tirado a paz de alguém, tá bom? Porque é o meu nariz, eu sinto o cheiro das coisas, meu olfato funciona bem, então não é problema com a 12, é problema com a casa 4. E é muito interessante quando as pessoas fazem cirurgia no nariz. Às vezes a cirurgia está tentando consertar um problema kármico e a pessoa faz sem saber, certo? Então, quando é um problema com cheiro, é problema com a casa 12. Então, problema com a casa 12, a pessoa pode ter separado um casal. Pode ter feito aí, pode ter casado por interesse com alguém. Que tipo de interesse? Interesse sexual, interesse financeiro. Porque casa 12 é o casamento Sattvic. Sattvic é aquele casamento espiritual, que você se une com alguém para os dois seguirem no caminho espiritual. Se você não tem intenção de seguir a espiritualidade com o seu cônjuge, esse casamento não é o casamento da 12, é o casamento da casa 7, certo? Quem faz, por exemplo, piercing no nariz? Isso é um indício de que você está tentando consertar algum problema nessas casas, na casa 4 e na casa 12. Mas isso seria incentivo para as pessoas colocar piercing? Não. Porque quem não usa piercing também pode dar a entender que a pessoa não tem problema nenhum no nariz. Então, cuidado com julgamentos. Ah, vocês viram uma pessoa com piercing? Ah, essa pessoa tem problema com a casa 4 e com a casa 12. Não é bem assim. A pessoa pode estar tentando consertar esse problema. A astrologia é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado com certos julgamentos. O astrólogo, ele não é santo, tá? Ele não é, ele é astrólogo. Então, ele é humano. E tem que ter cuidado quando a gente olhar, julgar a pessoa ou julgar o mapa. É por isso que é muito bom fazer consultas olhando para a pessoa, via Skype, por exemplo, via Zoom, porque você olha o mapa, você conversa com a pessoa e vê o que é que acontece. Muitos dos karmas no mapa, parte deles vai sendo superado, vai sendo trabalhado e vai mudando. As pessoas, elas são sempre uma mistura de karmas positivos e karmas negativos. Mas se vocês têm problema com relacionamento, se vocês têm algum problema em se isolar, por exemplo, não gostam de ficar sozinho, pode ter algum problema com a casa 12. Se vocês precisam de cirurgia no nariz, pode ter algum problema com a casa 12. Se de repente o nariz de vocês não é perfeito, ou eu diria, vocês têm apneia do sono. A apneia pode ser problema com a casa 12. O nariz troncho pode ser problema com a casa 4, certo? Então, fica aí a dica. Até o próximo vídeo. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham sobre o Covid? Aquele sintoma que o Covid dá, que tira o cheiro e tira o gosto da comida nas pessoas. Será que isso não foi uma limpeza espiritual? Porque no Covid, muita gente se separou, muita gente trocou de casa.
Então, pode ter causado um impacto na vida familiar, casa 4, e na vida matrimonial das pessoas, casa 12. Eu queria saber aí a opinião de vocês sobre o Covid e esse sintoma de tirar o cheiro e o gosto. Será que isso tem a ver com a ideia de Rama, o punishment, a punição de Rama?